Aristóteles dizia que nós somos um zoom politicum, né? Um animal político. Não existe ninguém que vive sozinho. Tanto que uma das maiores torturas psicológicas que você pode fazer para alguém é deixar ele numa solitária. A pessoa enlouquece. Porque nós somos um animal político, não somos animais para viver sozinhos. Outros animais vivem sozinhos, a gente não. Se você ficar sozinho numa sala fechada 1 mês, 2 meses, 3 meses, você fica louco. Sem contato nenhum com o ser humano, você fica louco. Muitos dizem que foi essa capacidade de socializar que trouxe a gente até aqui, né? Claro. Fez a gente se juntar pra matar um mamute gigante, sei lá. Claro. Existem alguns filósofos chamados contratualistas. Já ouviu falar dos contratualistas? Não. Então começa com Thomas Hobbes, em 1500, e eles dizem assim que o ser humano se une em sociedade para evitar o estado de natureza. Então, para eles, assim? então, o estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Então, vamos supor, eu estou passando, eu tenho 102 quilos, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-atleta de boxe, certo? E aí você ficou o dia inteiro para pescar um peixe. E aí você pesca o peixe. E aí eu estou passando e eu te dou um pau e tomo o seu peixe. Certo? Certo. Aí o Edu Bem lá, fácil aí, fazer e aí o Edu tá deitado debaixo de uma árvore lá descansando. Eu acabei de comer seu peixe, que eu não fiz esforço nenhum para pescar, você ficou o dia inteiro gastando caloria. Eu olho pro Edu e falo: nossa, eu te achei apetecível sexualmente, Edu. Eu quero dar umazinha. E aí o Edu fala assim: não, mas eu não gosto de homem. Eu falo: foda-se, aqui é estado de natureza, é a lei do mais forte. E aí eu vou, né, e abuso do Edu, entende? Aí eu vou, passo para outro, então, na força, a lei do mais forte, a lei da natureza, certo? Então, Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Só que amanhã, a hora que eu voltar, você vai estar puto comigo, porque eu roubei teu peixe. O Edu vai estar puto porque eu roubei a inocência dele, né? Eu roubei a virgindade traseira dele, entende? E aí os outros caras que eu fiz mal também, e aí o que acontece? Vocês vão querer fazer uma aliança. Então eu mesmo sendo forte... Tem outras fontes de força, né? Exato, eu mesmo sendo forte, eu não vou poder ficar tranquilo o tempo inteiro, até porque uma hora eu vou ter que dormir. Uma hora eu fico velho, uma hora eu sou criança. Porque a força ela tá muito circunscrita à idade. Entende? Então, por exemplo, eu sou lutador da vida inteira, eu treino desde os 16 anos de idade. Eu tô com 43. Cara, eu fui outro dia numa academia, tá certo que o moleque é um fenômeno, assim, o moleque é fora da curva, tal. Eu sou faixa preta, eu fui numa academia, um cara faixa roxa, um moleque 1,90 m e pouco, 102 quilos, o cara falou: chileno, treina com aquele faixa roxa ali. Eu falei: beleza. Mas eu tomei um pau. Mas tomei um pau, que eu me senti assim tão humilhado, que eu comecei a dar uns tapão na cabeça dele. Eu falei: ô, seu faixa roxa, filha da puta. E ele: ô, professor, ele é mó bonzinho. Aí os caras me chamaram e falaram: irmão, senta aqui, olha ele rolando com os outros caras. E meu irmão, ele bateu em todo mundo. O moleque, assim, um fenômeno. E aí eu tava conversando com um amigo meu esses dias, vai fazer 47 anos, é pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Mas eu falei pra ele, cara, a gente tem que começar a botar na cabeça que, tipo, daqui a pouco não dá mais pra segurar os caras de 30. A gente ainda, pra nossa idade, eu tenho 43, eu tenho 47, o cara é uma máquina, ele treina não sei quantas horas todo dia e tal. Mas assim, não dá mais, irmão. Sabe? É que existe o Master, né? Exato, estamos nos Master. E mesmo nos Master tá treta, entendeu? Porque tem uns caras sinistros. Então, tipo assim, o estado de natureza é isso, a guerra de todos contra todos. Então você imagina, uma hora eu fico velho, né? Você tem 24, eu tenho 43. Imagina, daqui 7 anos, você tá no seu auge com 34, eu tô com 50. Aí você fala: e aí, irmão? Eu vou pegar minha faixa preta também. Lembra daquele dia? Lembra, né? Aí chega o Edu, tá quantos anos, Edu? 23, vai estar com 30, voando. Aí chega 6'2" e fala: e aí, Valentão, lembra daquela vez? Agora você tá fudido, entendeu? Não é sustentável, né? Então, o estado de natureza, para os contratualistas, era uma guerra de todos contra todos. E aí Thomas Hobbes lança o livro, chamado Leviatã, em 1651, e Thomas Hobbes ele diz que o homem é lobo do homem. Então, para Thomas Hobbes, o homem é mal por natureza. Né? Ele é o cara que fala isso. Ele é o cara que fala isso, Thomas Hobbes. É o primeiro contratualista. Então, o contratualista por quê? Porque o ser humano se organiza por meio de um contrato social, em sociedade, para evitar o estado de natureza.
Depois dele vai vir um outro contratualista chamado Rousseau, e Rousseau vai dizer, também é contratualista, também lembrando que esse estado de natureza ele é hipotético, tá? Ele nunca existiu. O ser humano sempre existiu em sociedade. Então, como a gente evoluiu, inclusive, de outras espécies e tal, esse estado de natureza é hipotético. A gente vai depois, né, com Charles Darwin, com a evolução das espécies, a gente vai perceber que nunca existiu esse estado de natureza. Mas aí a gente, 1500, 1600, a gente está falando dos contratualistas. Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza, que a sociedade o corrompe. Então a gente tem dois contratualistas falando com visões diferentes sobre o ser humano. E aí vai vir um terceiro contratualista que foi contemporâneo a Thomas Hobbes, chamado John Locke. E John Locke vai dizer que, na verdade, o ser humano é uma tábua em branco. Que o que vai determinar se ele é bom ou ruim são as experiências que ele teve na vida, né? E isso é muito parecido com a psicologia e com a psicanálise, né? A gente nasce de um jeito, o que vai fazer diferença na forma que a gente é? A maneira que a gente significa as coisas na vida, a maneira que os pais trataram a gente, as experiências que a gente teve, os traumas que a gente teve, tudo isso vai definir a nossa personalidade e a maneira que a gente vai lidar ao mundo. Para Freud, a personalidade se fecha aos 7 anos. Para alguns teóricos, outros teóricos, como é o caso de Melanie Klein, se fecha aos 2 anos de idade. E aí outros teóricos vão ter outras idades, vão ter outras ideias. Mas a ideia é que a personalidade se forma na primeira e na segunda infância, de acordo com a forma que nossos pais nos tratam e da maneira que a gente significa as experiências que a gente teve com o meio.